Vou pedir só 2 segundos que eu vou pôr aqui vou disparar a gravação do evento, tá? Então vamos começando, gente. Então hoje o evento é Introdução à Filosofia, né? Uma visão em Heidegger. Na verdade, esse tema é o nome do livro do Heidegger, que se chama Introdução à Filosofia. Tá? É um livro bastante interessante, também muito denso. Não vamos conseguir dar conta deste livro neste momento. Eu acho que é mesmo um momento de tocar em alguns pontos que o Heidegger vai nos convidar a pensar, né? E com isso apresentar para alguns de vocês que estão até mesmo começando um curso de psicologia, né, a possibilidade de pensar a filosofia, né, uma postura filosófica dentro do curso de psicologia de uma maneira bastante interessante, tá? Então, eu queria já apresentar para vocês logo de cara o nosso grande filósofo base, né? Vou até voltar aqui um pouco, tá? Esse é um vídeo que a gente pode assistir no YouTube e é o início do documentário sobre a vida do Heidegger da BBC, tá? Eu vou aumentar a tela aqui e vamos assistir um pedaço, só para conhecermos esse sujeito. Dem Denken gestellt ist heute, wie ich es verstehe, ist in einer Weise neu, dass es eine ganz neue Methode des Denkens verlangt. Dieses Denken ist in der Sache sehr viel einfacher als die Philosophie, aber im Vollzug sehr viel schwieriger. Es verlangt eine neue Sorgfalt der Sprache. The renowned philosopher Martin Heidegger lived for the whole of his life in the Black Forest area of southern Germany. He looked, talked, acted like a typical German farmer, but he thought like nobody else alive. The moment one reads Heidegger, life is different afterwards. Now there are lots of reasons why that's the case, but it has a... Bom, gente, esse é um documentário muito interessante, é um documentário que tem aí no YouTube, a gente pode assistir ele, inclusive legendado. Esse eu só peguei, na verdade, para que vocês conhecessem o Heidegger, né? Esse vídeo, de uma maneira bastante interessante, mostra o Heidegger, né, andando e conversando, e eu acho que vale a pena assistir. Ele tem cerca de 1 hora de duração, né? E mostra aí um pouco da história da própria filosofia fenomenológica, através da vida desse sujeito, né, que é bastante interessante. Tá? E o George Steiner, que é um dos grandes escritores que também se baseia na visão do mundo. Bom, gente, então depois assistam, tá? Vale a pena mesmo. Eu hoje vou estar aqui falando para vocês a partir de 2 obras, né? Uma primeira obra, que é para fazer uma introdução, que é, na verdade, uma biografia do próprio Heidegger, que se chama Heidegger, o mestre da Alemanha entre o bem e o mal, né? É uma biografia escrita pelo Safransky, que é um sujeito renomado nessa área das biografias, tá? Nós vamos ver que ele também escreve sobre o Nietzsche, sobre outros sujeitos, né? Então, é um livro bastante interessante, eu li há cerca de um ano atrás, e que é um livro que é acessível, quer dizer, apesar da obra do Heidegger, né, ser uma obra reconhecidamente muito densa, a biografia dele é uma maneira bastante interessante de se aproximar desse universo, né, de uma maneira um pouco menos complexa e mais popularesca, quer dizer, dá para ler de uma maneira um pouco menos tematicamente técnica, né, então fica uma coisa interessante, tá? O outro livro, que é o que dá nome para o nosso momento hoje, né, é o Introdução à Filosofia. Deixa eu ver se tem aqui no submarino. Não tem. Vamos pegar aqui. Quero que vocês conheçam a capa do livro.
para que vocês possam, na verdade, entrar em contato com essa obra, né? Que é uma das obras, acredito eu, mais claras do Heidegger. Muitas das coisas do Heidegger que para mim ficavam bastante herméticas, fechadas, com essa obra eu consegui, né, compreender de uma maneira um pouco mais tranquila. Tá? Então, o livro é esta capa aqui, olha, o próprio Heidegger, numa foto meio nebulosa, né? É da Martins Fontes, tá? Se chama Introdução à Filosofia. Então, essa é a nossa base da nossa reflexão dialogada hoje, é em cima desse livro, tá bom? Bom, gente, eu preparei alguns slides para poder falar. Eu vou agora aqui minimizar o meu sistema. Caso alguém queira falar comigo, escreva no chat, tá? Para eu poder estar acompanhando vocês aqui. Bom, então vamos lá, gente. Depois, se vocês quiserem, eu mando esse material por e-mail, tá? Para quem participou do evento, tá bom? Ele vai ser disponibilizado, tá? O livro, gente, esse livro do Heidegger, ele começa com algumas questões, né? Primeira questão, que é óbvia, que tematiza o livro, é o que é filosofia? E aí ele começa a indagar. É uma ciência? É uma visão de mundo? É uma particularidade? É um ser? É um fazer? Tem utilidade? Né? Então, a primeira questão que o Heidegger vai colocar nessa obra dele, né, é justamente uma indagação sobre o que é a filosofia. E, na verdade, para que serve a filosofia? Né? Aliás, os grandes filósofos sempre se fazem essa pergunta. E acredito que até hoje nós, da área das ciências humanas, né, que todos nós temos uma base bastante grande da filosofia, de um modo ou de outro nos refazemos essa mesma pergunta. Né? O que é a filosofia? Né? Ele começa, então, convidando o leitor a se perguntar, de fato, o que é filosofar. E é muito interessante, porque logo na introdução, né, o primeiro tópico é ser homem já significa filosofar. Olha que interessante, né? Quer dizer, logo de cara, o próprio Heidegger, né, já vai nos colocando a ideia de que filosofar está na condição humana, que é algo que normalmente nós não temos muito essa ideia. Né? Parece que filosofar é algo muito restrito a poucas pessoas que usam da sua racionalidade para, de alguma maneira, desconstruir ou, né, refletir sobre alguma questão posta no mundo. O que o Heidegger vai logo de cara, de uma maneira bastante interessante, nos mobilizar é que filosofar, na verdade, né, já está na condição humana. É uma das coisas que nós não estamos acostumados a pensar. Né? Então ele diz, para filosofar é preciso encontrar-se com a serenidade. Aliás, serenidade é uma palavra que me agrada muito, porque em tempos de tremendo mal-estar como temos vivido na atualidade, né, conquistar ou buscar a serenidade é algo extremamente interessante. Né? Como buscar a serenidade nos dias de hoje? Essa talvez fosse uma questão filosófica, metafísica para a gente se colocar. Né? E ele vai dizer, serenidade é um termo que possui uma relação com o verbo deixar-se. E aqui eu começo a convidar vocês a pensar então a filosofia como deixar-se ir ao encontro de. Né? Deixar-se ir ao encontro de o quê, né, Fabiana? Do quê? Do mundo. Então, ele já começa, na própria obra da filosofia, lá da Introdução à Filosofia, a nos relatar, né, que a filosofia teria como grande convite esse deixar-se encontrar-se com o mundo. Isso parece quase que óbvio, eu falo assim, parece uma coisa meio paradoxal, mas como assim, Fabiana, encontrar-se com o mundo? É sair de uma postura, é sair de uma posição de imobilismo, né, ou de anestesia, que eu diria que muitos de nós, por força do cotidiano, né, por força das tarefas cotidianas, nos deixamos, né, contaminar. Então, nós vivemos anestesiados, cegos, né, para os fenômenos que nos cercam. Na verdade, é isso que o Heidegger vai nos contar nesse livro. Que a modernidade e a filosofia moderna, que foi uma filosofia
enquanto projeto bastante densa, ela, na verdade, ao invés de mobilizar o homem para esta reabertura frente ao mundo, ela tornou o homem, na verdade, à parte, né? Fez com que o homem ficasse à parte deste mundo, através da ciência, através do que eles vão chamar de uma razão instrumental, ou seja, de uma razão que age mediante a atingir determinados fins, né? E com isso o homem perdeu a capacidade, né, de espanto, de admiração, de encontrar-se com o mundo verdadeiramente. Então, a primeira grande questão que o Heidegger vai nos convidar a pensar quando pensamos na questão da filosofia é que é preciso se colocar no mundo de uma outra forma. É preciso pensar e sentir o mundo de outra forma. E que isso não pode ser feito apenas num momento específico em que você, dentro da sua casa, dentro de um conforto, dentro de uma serenidade programada, você, por exemplo, acende uma vela e vai meditar. A filosofia, diz o Heidegger, aliás, ele diz, né, influenciado inclusive pelos próprios gregos, a filosofia é a filosofia da vida, é a filosofia para a vida. Então a filosofia não se faz em cantos restritos, nem numa sala acadêmica fechada, nem dentro de um quarto, né? A filosofia ela se faz na rua, a filosofia se faz na cidade, né? Então, este é o maior convite do livro, né? Se a gente pensar, ó, o projeto deste livro do Heidegger é nos convidar a buscar esta afinação, né, com os outros e com o mundo. Uma afinação que nós, né, teríamos perdido parte, ou perdido grandemente parte, a partir do projeto moderno, que foi um projeto, né, que fez com que nós nos distanciássemos, né, deste mundo, da natureza, né, ou das próprias questões da condição humana. Tá? Uma das próprias questões da condição humana, que o Heidegger vai nos pontuar, que nós, de alguma maneira, né, tornamos nebulosa e nos afastamos, foi essa ideia do que ele vai chamar de compreensão da finitização do ser. Nossa, que palavra, finitização do ser. Né? Isso parece algo muito complexo de se entender. Porém, se a gente tentar traduzir isso de uma maneira um pouco mais simplória, a gente vai entender que quando ele fala da compreensão da finitização do ser, na verdade ele está se fazendo referência à ideia de que vivemos uma vida e que é esta vida aqui que vivemos, do aqui e agora, que tem um início e que tem um fim. Ou seja, que somos mortais. E que nesse sentido, qual é o sentido da vida humana? Ele diz o sentido da vida humana é a vivência, a experiência, a existência através dessa percepção temporal, de que temos fim, de que somos finitos. A grande questão que ele vai apontar para a filosofia moderna é que ele vai acusar a filosofia moderna, a ciência moderna, de ter, através de inúmeras estratégias, né, vendido uma promessa ao homem de progresso, de poder sobre a natureza, de instrumentos altamente refinados, e isso estaria, então, de alguma maneira colaborando com a ideia de um homem que fosse imortal, que fosse onipotente, que fosse superior a tudo. E com isto, né, nós nos mantivemos afastados do mundo, afastados uns dos outros, né, e só nos relacionamos com este mundo e com os outros de uma maneira instrumental, utilitária, ou seja, buscando cumprir determinados meios para se alcançar determinados fins. Que fins são esses? Né? O fim do sucesso, da aquisição econômica, né? Essa é a questão, a finalidade, né, claramente vinculada com os valores e com os rumos do mundo moderno. Tá? Então é um livro, gente, que traz um questionamento, né, muito grande com relação a este projeto da filosofia moderna. E aí ele nos convida a pensar a filosofia a partir de um outro background, ou seja, através de um outro, né, de uma outra participação. Tá? Então ele diz, se a gente consegue fazer isso, a filosofia nos ajuda a nos mantermos, essa é uma ideia muito interessante, né, diversos no mundo. Ou seja, entendermos algo que desde o final do século XIX para o século XX se começa a ruminar, né, com os grandes filósofos,
de que não somos apenas uma coisa, de que não vivemos através de um único papel social, de que não somos uma subjetividade fechada, de que somos diversos, porque o mundo tem uma abertura e múltiplas possibilidades. Então, esta diversidade, essa experiência múltipla, dá ao homem uma outra noção de si mesmo, diferente do que um homem que acreditava que era um único ser, né, que tinha em si um único projeto de vida, que servia para apenas um destinamento. Tá? Essa é uma imagem que eu gosto muito, né, que é uma pessoa sentada à beira do abismo, e eu diria que a gente poderia fazer aqui uma interpretação dizendo que é quase um filósofo sentado à beira de um abismo. Né? E por que ele está à beira do abismo? Porque essa é a condição humana. Né? Estamos sempre à beira do abismo. Eu diria que né, na época atual, na contemporaneidade, isso é mais usual ainda. Estamos a todo momento com uma sensação quase que aterrorizadora de que vamos cair, né? De que vamos sofrer o que o Heidegger vai chamar de uma queda, ou seja, de que somos seres falíveis, de que a vida é incompleta, de que sempre vai existir a falta, e que a incompletude sempre nos coloca nesta posição, na posição da denúncia de que não somos completos, na denúncia de que somos e vivemos o mundo diariamente, né, à beira do abismo. Essa é a condição humana. A condição humana é esta, e não aquela que o projeto da ciência moderna nos vendeu, de completa segurança, de completo controle sobre as coisas. Né? Então, se a gente consegue observar isso, e a partir de uma postura repensada, revivida, se abre a outras possibilidades de ser e estar no mundo, diz o Heidegger, podemos, né, tornar o projeto humano, a condição humana, muito mais interessante do que temos vivido. Tá? Então ele diz, o mundo tem que passar a ser um espaço de realização da existência. Ou seja, onde nos realizamos, onde vivemos, onde convivemos e onde também, diz ele, somos na clareira. O que é um ser na clareira? Né? O Heidegger vai gostar muito dessa expressão, que vem inclusive do Hölderlin, de uma série de influências na própria poesia romântica alemã, mas que quer dizer o seguinte, em alguns momentos nós vamos estar sós, vamos nos sentir extremamente solitários. Né? É como se no meio do mundo se abrisse uma clareira e nós estivéssemos ali pendurados. Né? Então ele diz, é isto que nos faz, esta condição de ser na clareira, ou aquela ideia do abismo, do homem à beira do abismo, é que já nos coloca como um homem que filosofa. Porque ele diz, ser homem, ou seja, participar deste mundo, realizar-se neste mundo, diante esta condição da falta, do inesperado, né, já nos coloca como seres que filosofam, que se questionam, que sofrem, que se amarguram. Né? Então ele diz, a filosofia deve tornar-se livre em nós. Ou seja, nós devemos, na verdade, dar maior abertura a este canal que está na condição humana. E ele diz, a partir disso, conquistar uma nova familiaridade com todas as coisas do mundo. O que é essa noção de familiaridade? É o estar junto de, é compartilhar, é poder olhar para as coisas até então que não foram vistas. Né? É aquela sensação que nós temos cotidianamente, às vezes, de fazer o mesmo caminho, e num momento você faz o caminho e você para, e, por exemplo, você se dá conta de que você nunca tinha percebido a existência de algo no meio daquele caminho. É conquistar essa nova familiaridade com as coisas do mundo, com as pessoas, com os projetos, coisas que nós perdemos por conta desse projeto moderno, baseado tanto numa racionalidade extrema, né, uma visão científica, racional, né, e de um espaçamento entre o homem e as coisas do mundo, incluindo a própria natureza. Né? Então ele diz, a filosofia não é nenhuma disciplina, nenhuma ciência. Ela é um dever simples, ou seja, ela está no caminho do homem, ela está no caminho de mudança, ela está na origem da vida humana. Né? E a ciência, na verdade, provém da filosofia. Tá? É quase que um modo de destinamento da filosofia, ou seja, um dos destinos da filosofia foi se tornar ciência a partir da era moderna do século XVII. Porém, ele vai dizer, filosofia não é ciência. Filosofia, na verdade, é o filosofar, é o trabalho. Isso para mim é genial, né?
quando Heidegger diz a filosofia é o filosofar. E o filosofar, diz Heidegger, é um trabalho artesanal. O que é um trabalho artesanal, né, turma? Geralmente a gente se associa à ideia de trabalho, né? A ideia de trabalho hoje mercantilizado, industrializado, né? Só que o trabalho artesanal é interessantíssimo, né? Porque o trabalho artesanal se mistura com o seu criador. Você está ali diante daquele objeto, que é você ao mesmo tempo, que faz parte de um devir seu, né? Você se transforma naquilo e aquilo se transforma em alguma coisa que você havia gestado, né? Então, filosofia é filosofar. Ou seja, esse filosofar está na nossa condição, na condição de humanos que sabemos que vamos morrer, que a vida é finita, de que há a falta, de que vai haver momentos extremamente angustiantes na vida, de que somos, ao mesmo tempo, com outras pessoas, com outros seres humanos, mas somos seres também solitários, né? Então ele vai dizer, a filosofia está nisso, e se dar conta desta condição, e a partir disso operar um trabalho artesanal, com todo o seu vir a ser humano. Quer dizer. Então filosofar, gente, não é somente para o filósofo. Filosofar não é somente para o professor acadêmico. Filosofar está em todos nós, como uma condição originária humana. Isso é uma coisa interessantíssima, porque muito pouco se fala sobre isso, pensando na filosofia. Então ele diz, a sofia, quer dizer, a sabedoria, é compreender isso desde o fundamento, o que nos fundou. O que nos fundou como homem foi justamente a diferença, a falta, né? Esse vão, aquele abismo que nós vimos lá naquela imagem, né? E a sabedoria, diz ele, faz com que nós tenhamos, então, uma compreensão artesanal, né, das possibilidades fundamentais do ser aí na totalidade. O que é o ser aí? É o ser que está nesse mundo, né, que se dá conta dessa temporalidade finita, de que ele vai morrer um dia. Bom, se eu vou morrer, diz o Heidegger, né, eu tenho uma obrigação ético-moral, um dever existencial em cumprir essa jornada da melhor maneira que eu posso. E aí a filosofia é quase que uma mola propulsora para que eu faça isso. Entendem o que eu falo? Quer dizer, a filosofia é justamente essa possibilidade de nos jogar de uma maneira autêntica no mundo. Aqui a gente tem o Heidegger, né? A imagem do Heidegger, vocês conhecerem. Né? Ele diz, então filosofia, gente, é compreensão. E compreensão, ele diz, de alguma maneira estabelecer uma amizade interior com as coisas de modo autêntico. É se inclinar de maneira originária diante das coisas. Ou como lá o Nietzsche nos relata um pouco antes, é ruminar. Né? Então, para sair desse estado de anestesia que nos encontramos e operar essa inclinação originária, é algo que precisamos fazer de maneira urgente, diz o Heidegger. Por quê? Porque justamente vivemos num mundo em que a ciência e uma série de outros discursos nos afastaram disso. E nos tornaram, como Heidegger vai dizer, massa de rebanho. Então ele vai dizer, o filósofo é um homem da cidade, é o homem do diálogo, é o homem que coloca questões pertinentes à sua cidade. Isso é muito interessante, porque geralmente a imagem que a gente tem do filósofo é um sujeito alienado do mundo, é um sujeito recolhido, né? Se a gente entende a filosofia dessa maneira, a gente vai ver que a filosofia é justamente o quê? É a possibilidade de ser um homem da sua cidade, de dialogar, de abrir canais de diálogo, de mobilizar a sociedade por questões que são pertinentes. Uma das coisas que eu acho interessante é que a filosofia não tem que dar respostas, mas ela tem a capacidade de colocar para a sociedade e para as pessoas as questões que são pertinentes ao seu tempo. Então, quais são as questões pertinentes ao nosso tempo hoje? Deixo essa pergunta para todos nós pensarmos nisso hoje, no dia de hoje. Quais são as questões que hoje nós, homens e mulheres do século XXI, precisamos responder? Assim como a vida, diz o Heidegger, a filosofia é finita. Ou seja, não é que existe um fim, mas a filosofia já está desde o começo. Então ele diz, a filosofia está no filosofar,
que está na condição humana, que está nessa abertura frente ao mundo. A questão que eu, junto com Heidegger, coloco para vocês é, mas será que nós estamos de fato abertos para o mundo? Ou ainda estamos num momento de anestesia e de fechamento? Uma das coisas que ele começa a partir, depois desse primeiro capítulo, a trabalhar, é discutir o que é a verdade. Por quê, gente? Porque a grande questão da filosofia e da própria ciência vai ser, de alguma maneira, discutir a questão da verdade. O que é a verdade? Um dos primeiros conceitos de verdade que ele vai trazer, que está inclusive lá na filosofia grega, com Aristóteles, por exemplo, é que ele vai dizer o lugar da verdade está na conexão. Está entre uma afirmação de um sujeito e um predicado. Então, se eu digo, por exemplo, isto é um giz branco, e pego um giz na mão, eu estou dizendo isto, porque ao mesmo tempo eu estou assumindo um sujeito e um predicado. Eu só posso dizer, esse giz estou segurando um giz branco e ele é branco, este é um giz branco, porque há esta conexão entre um sujeito que enuncia e um predicado sobre aquilo que se fala. Então, nesse sentido, ele vai dizer a verdade é uma propriedade do enunciado. E nesse momento, o próprio Aristóteles e os grandes filósofos que vão discutir essa questão vão localizar essa verdade como uma propriedade do enunciado lógico. Então, vai se cristalizando na mentalidade dos povos, desde o final da Idade Antiga, com os filósofos gregos, que a verdade é uma só, que é um conceito. A verdade origina um conceito. E esse conceito cristaliza aquilo do qual falamos naquilo que se mostra. Então, quando eu digo, esse giz é branco, todo mundo acata como verdadeiro, porque não existe outra possibilidade. Porque aprendemos que isto é branco e não tem outra possibilidade de vir a ser. Quando a gente pensa em coisas materiais como um giz, isso parece que fica até um pouco constrangedor. Mas se a gente começa a pensar isso, a questão da verdade, para a questão humana, por exemplo, isso deixa uma questão angustiante, porque se eu digo, Ana é inteligente. Estou dando um exemplo otimista aqui, né? Ana é inteligente. Parece que Ana é somente inteligente. Ela é aquilo, não pode ser mais nada. Né? Então, essa ideia da verdade do conceito, diz o Heidegger, cristalizou o homem no mundo, cristalizou as coisas que o homem diz sobre o mundo. Então é preciso, e eu vou usar uma expressão do próprio Nietzsche, arrebentar a verdade. Quase que jogar dinamite nessa ideia dessa verdade tão cristalizada e começar a abrir essa verdade, a entender que a verdade tem múltiplas facetas porque existem diferentes modos de ser e estar no mundo. Então, Ana pode ser inteligente por causa daquele contexto em que ela está naquele contexto com outras pessoas, em que ela domina determinado conhecimento, mas se ela é colocada em outro contexto, com outro tipo de problemática, com outro tipo de pessoas, talvez ela não seja mais inteligente. Então, a gente não pode afirmar com certeza que Ana é inteligente e que isso não muda, por exemplo. Isso não é uma verdade. Então, a ideia de verdade vai sendo combatida por esses filósofos, para tentar se desconstruir essa ideia da verdade lógica como a única verdade absoluta e lógica possível. Isso é algo muito difícil para nós, que vivemos no mundo e tivemos uma educação que trabalhou com essa ideia de uma verdade única, cristalizada, não é? Então precisamos mudar isto. Precisamos combater isso. Né? Ele diz, pensar significa discutir em público, confrontar-se, dialogar. Essa é uma das grandes estratégias. Pensem, por exemplo, abrir essa verdade. A gente tem que filosofar junto ao mundo, junto aos outros. Né? Revelar o mundo que a verdade não é única. Por exemplo, eu sou psicóloga e aí estão fazendo psicologia ou estão, de alguma maneira, inclinados sobre a psicologia. A psicologia é uma ciência interessante, apesar de uma série de críticas que eu pessoalmente tenho frente à psicologia, mas é uma ciência interessante porque, de uma maneira ou de outra, ela força o sujeito da psicologia a pensar sobre isso. Por quê? Porque desde o início, quando começamos a fazer psicologia enquanto formação, sabemos que existem diversas visões de homem. Ou seja, há uma revelação que o mundo não é único, que não existe uma só verdade.
Isso é interessante, né? É interessante, porque é esse o convite que o Heidegger está nos fazendo aí, né? Essa é uma imagem muito forte, eu gosto também, porque nos faz pensar sobre a condição humana, né? Do ponto de vista, então, do que ele vai colocando com a questão da filosofia, gente, é um pouco disso que eu gostaria de falar para vocês, tá? Uma das coisas que me faz muito... me faz muito sentido é pegar o livro e ler alguns trechos com vocês, né? Então é isso que eu vou estar fazendo agora. Eu escolhi alguns trechos do livro Introdução à Filosofia, e nesses últimos minutos aí do nosso encontro, então eu vou estar lendo e comentando, tá? Sobre esses trechos, ok? Então vamos lá, gente. Vou escolher logo de cara a página 3, que está bem na introdução deste livro, que é sobre exatamente a ideia do ser homem, já significa filosofar, tá? Então ele diz, a questão é que não estamos de forma alguma fora da filosofia. Isso não porque, por exemplo, talvez tenhamos uma certa bagagem de conhecimento sobre filosofia. Mesmo que não saibamos expressamente nada sobre filosofia, já estamos na filosofia porque a filosofia está em nós, e nós pertence. Em verdade, no sentido de que já sempre filosofamos. Aquilo que eu dizia, né? A filosofia está na condição humana. Então ele diz, filosofamos mesmo quando não sabemos nada sobre isso. Mesmo que não façamos filosofia. Não filosofamos apenas vez por outra, mas de modo constante e necessário, porque existimos como homens. Ou seja, ele nos convida nessa obra, a todos nós, a dar uma amplitude maior a essa nossa condição do filosofar. Eu acho muito interessante isso, porque tira a filosofia como algo, né, que pertence apenas a poucos, que não teria, então, né, pertencimento a essa condição humana. E ele coloca, a filosofia está em nós. Todos nós filosofamos desde que existimos. Vou ler um outro trecho, na página 8, né, que ele vai falar justamente sobre a familiaridade que a filosofia nos promove frente ao mundo. Então ele diz, nesta nova posição, ou seja, quando nos damos conta, né, de que estamos e precisamos estar abertos frente ao mundo, né, é disso que ele está falando aí, todas as relações desse ser aí com o mundo, né, podem experimentar uma mudança. Pode-se conquistar, assim, uma nova familiaridade com todas as coisas. Porque o ser aí é tomado por uma transparência e um esclarecimento. Vou ler outro trecho, na página 11, quando ele está discutindo se a filosofia é uma ciência ou não, né? Ele diz assim, não queremos aprender aqui filosofia, não queremos apenas aumentar o nosso histórico escolar como mais uma disciplina. Até porque filosofia não é nenhuma disciplina. Filosofar não é coisa de habilidade e técnica. Muito menos um jogo de incursões desordenadas. Filosofar é filosofar, e nada além disso. Trata-se de compreender esse algo deveras simples. Dissemos, o ser aí, né, a existência humana, nunca se encontra fora da filosofia, mas a própria filosofia pertence à existência humana. Portanto, precisamos colocá-la em curso. Ou seja, precisamos viver a partir deste panorama, né? Vou ler mais alguns trechos. Eu gosto muito de ler trechos, gente, porque é interessante ver como esses sujeitos vão escrevendo, né? O Heidegger, por exemplo, tem uma maneira muito incomum de escrever sobre as coisas, assim como Nietzsche e tantos outros filósofos, né? Que é uma maneira justamente para quebrar essa lógica causalista que é tão comum, linear, que nós lemos, né? Então, essa filosofia contemporânea, que é essa filosofia que o Heidegger vai nos convidar
adentrar, tem uma forma de falar, de dizer, diferente. E se a gente não lê, né, o livro do sujeito, fica muito complicado. Então, eu sempre falo para meus alunos, leiam as obras originais. Mesmo que você não entenda tudo que ali está. Né? Porque, de alguma maneira ou de outra, você vai, pelo menos, se aproximar do modo como aquele filósofo, por exemplo, escreveu, né, para dizer as suas ideias. Né? Tá? Aqui eu gosto muito que ele está falando da palavra sofia, né? Compõe a ideia da palavra filosofia. Né? Então ele diz, a sofia pertence ao adjetivo philos, né? Philos vem da, né, filosofia. Por sua vez, né, philos é aquele que tem o paladar certo para algo, que tem olfato, né, olfato e instinto para o essencial, e por isso tem facilidade em lidar com este algo, compreendendo de modo profundo. Isto é, trata-se de alguém que consegue se colocar diante de uma coisa de uma maneira exemplar. O que ele está dizendo aqui? Quando a gente pensa na palavra filosofia, filo, né, esse filo, daí essa palavrinha, se a gente for remontar o que significava essa palavrinha lá atrás, historicamente, ele vai dizer, significa aquele que tem o paladar certo para as coisas. Olha que interessante, né? Então, se a gente faz uma metáfora com a ideia do filósofo, o filósofo é aquele justamente que tem essa inclinação, esse paladar, né, é certo para algo. Né? Então, ele diz, por isso, sofia refere-se a um trabalho artesanal. Só é possível porque o filos está lá, ou seja, o sujeito que tem esse paladar, né, extremamente interessante, autêntico para experimentar o mundo. Né? Esse termosia também é depois transposto para a poesia e para a música, e em geral para tudo que pode ser em algum sentido compreendido e realizado. Então aqui é uma das coisas que o Heidegger gosta de fazer, é o que ele fez aqui. Ele pega às vezes as palavras e vai buscar o seu sentido lá na língua grega, por exemplo. Tá? Isso é muito legal, porque muitas vezes a gente não sabe de onde vieram as palavras, né? O sentido das palavras. Né? Aí ele está falando lá sobre justamente essa ideia da filosofia, né? A ideia da sofia, né? Como compreensão, como compreender desde o fundamento. Né? E ele diz, o compreender como um instinto imediato, o compreender enquanto algo exemplar, e por isso enquanto conhecimento e capacitação para realizar algo decisivo. Portanto, o compreender estava inicialmente circunscrito à esfera da atividade artesanal. Nesse caso, não podemos perder de vista que inicialmente o artesanato tinha, no ser aí, no ser existente, né, um respeito a uma relação fundamental com as coisas, uma posição e uma função central totalmente diversa do que vivemos hoje em grandes cidades. Ou seja, gente, quando a gente pensa no artesanato, né, o que é um artesão? Né? É um sujeito que tem em si, que tem o domínio da sua produção. Né? Então, se eu estou lá fazendo uma peça de artesanato, eu planejo, né? Eu executo aquilo do início ao fim, eu tenho posse sobre aquilo, de alguma maneira. Eu me reconheço naquele produto. Né? Agora, pensa num sujeito que trabalha numa indústria, né? Lembra lá do filme do Charlie Chaplin, lá, Tempos Modernos. Né? É um sujeito que aperta parafuso, é um sujeito... Ele não tem esse domínio sobre toda essa produção, essa familiaridade diante do produto. Né? Na página 25, ele continua falando do compreender, ele diz, o compreender carece de um esforço particular e constante que precisa ser previamente empreendido no sentido de uma inclinação originária para as coisas. Essa inclinação, essa amizade interior com as coisas mesmas, é o que está designado, né, com o termo sofia. Uma amizade, como toda amizade autêntica e dada a sua própria essência. Luta pelo que ama. Esse algo, esse compreender, não é algo que se concretize sem intervenção. Ao contrário, ele é algo que precisa ser acolhido na liberdade da existência e somente dessa forma passa a existir. O que ele está dizendo? Não é que a compreensão vem de uma maneira naturalizada, quer dizer, eu me coloco frente ao mundo, fico paralisada e sou inundada por isso. Sim, o mundo me inunda, mas eu preciso também ter de alguma maneira, o quê? Uma intervenção, ou seja, eu tenho que acolher isso, eu tenho que ruminar sobre isso. Né?
Ele diz na página 27, a filosofia é finita. A finitude não reside no fim, mas no começo da filosofia. Ou seja, a finitude precisa ser assumida em sua essência no conceito da filosofia. Decisivo não é querer trilhar infinitamente, porém até o fim, os caminhos uma vez conquistados, mas sempre voltar a traçar a cada vez um novo caminho. E para finalizar, eu gostaria de ler na página 74, gente, uma frase sobre o ser junto das coisas, que é um conceito mais elaborado do próprio Heidegger, mas que é interessante porque ele vai dizendo assim: que o homem existe. Né? Ele diz, o existente são os homens. O vivente, ou ser que vive, são as plantas e os animais. O ente, por si subsistente, são as coisas materiais. Olha que coisa interessante. Então ele vai dizer, o homem existe. Né? Por quê? Porque vive uma existência que aponta disso. O vivente, aquele que vive. Então, a planta, o animal, mas não tem esta consciência da finitude. O ente, por si subsistente, são as coisas materiais. Então, uma pedra, por exemplo, é uma coisa material. Então, é um ser que ele chama subsistente. As coisas que são à mão, as coisas de uso, as coisas que são consistentes, que têm número e espaço, segundo esses tipos fundamentais de ser, então ele está fazendo uma descrição de como as coisas são no mundo, né? Incluindo o humano, os bichos, as coisas, as pedras, as montanhas, né? Segundo esses tipos fundamentais, né? O existente, o vivente, o por si subsistente, o que é a mão, não são âmbitos impelidos a enfileirar-se um ao lado do outro. Então, uma das coisas que o Heidegger vai nos trazer a convidar, a pensar, é que não basta apenas estar um do lado do outro. É preciso estar junto de. É preciso estar com. Né? Isso é uma coisa interessante, gente, porque parece uma coisa idiotizada que eu estou falando, né? Quase que óbvia. Mas nós, no nosso cotidiano, muitas vezes ficamos apenas uns ao lado dos outros. E não ficamos, e não estamos com os outros. Para fazer filosofia é preciso estar junto de. Tá? Isso é uma das coisas que a gente não pensa, né? A gente fica, na verdade, muito... sabe aquela frase que todos dizem? Nós estamos juntos, mas nos sentimos sós? Um pouco dessa ideia, né? Bom, nós teríamos aqui infinitos trechos para ler, para comentar. O livro é muito denso. Para vocês terem ideia, isso tudo que eu falei, eu cheguei até a página mais ou menos aqui. Página 50, 60, tá? Quer dizer, é só uma introdução mesmo, para que vocês fiquem curiosos, né? E se aventurem a ler uma obra que é uma obra bastante densa da filosofia, mas que nos convida a pensar a filosofia de uma maneira muito mais aberta, né? Muito mais simpática, muito mais instigante, no sentido de que a gente entende que qualquer um de nós, dentro da condição humana, já temos essa capacidade. Eu gostaria de deixar aberto agora para algumas perguntas, se vocês quiserem comentar algumas coisas, pedirem algumas indicações, podem usar o chat. Ivonete, você não está me ouvindo? Eu vou colocar depois, então, quem gostaria de ter os slides, gente, me mandem aí um e-mail, tá? Para que eu possa enviar para vocês. Depois eu vou estar fazendo um vídeo sobre esse material, né, e esse momento que nós tivemos hoje, tá? E aí eu vou estar compilando, enfim, depois aí eu posso estar também deixando como acesso aí justamente para quem participou, né, para poder estar conhecendo. Então, esse aqui é o livro que a gente usou, né, Introdução à Filosofia do Heidegger, para vocês saberem, né. Aqui é aquela palestra do próprio Heidegger, sobre o Heidegger, né, que nós estávamos assistindo. Olha ele aí com a sua esposa.
É um sujeito que adorava ficar junto à natureza, né? Foi um sujeito muito polêmico por causa da sua conexão com o nazismo, tá? Nós vamos ter que muita gente vai, de alguma maneira, né, demonizar o Heidegger por causa da sua ligação com o próprio nazismo, que foi uma ligação muito mais ideológica, né? Na verdade, o Heidegger ele gostava da ideia do projeto do nazismo, que ele acreditava que isso faria o povo alemão, de alguma maneira, retomar esse caminho da autenticidade. Então, esse é um documentário interessante para se assistir, porque ele vai problematizando, ó, por exemplo, aí está mostrando justamente essa parte, que é essa discussão sobre a inserção ou não do Heidegger, né, na questão do nazismo. Aquela biografia que eu mostrei no início, né, do Safransky, é uma biografia que vai também colocar isso de uma maneira muito interessante. Tá? Então, só para vocês saberem, o Heidegger nasceu em 1889, dia 26 de setembro. Tá? Ele vem de uma família religiosa. Ele estuda em 1909 teologia e filosofia em Freiburg, né? E aí ele começa a desenvolver toda a sua obra, né? Escrevendo sobre filosofia. Em 1917 ele casa então com a sua esposa, né? Em 1919 ele rompe com o sistema do catolicismo, tá? Esse é um marco importante, porque nós vamos ver que ele também vai ser um crítico à própria ideia, né, de algumas ideias da igreja. Em 1923 ele está como assistente do Russell, vai ser um dos pais da fenomenologia, né, como sabemos. Em 1924, aqui é um dado escuso, né, ele começa a ter um caso amoroso com a Hannah Arendt, que é uma outra filósofa bastante importante. Em 1929, ele escreve as preleções sobre os conceitos fundamentais da metafísica, que é uma obra importante do Heidegger. Tá? Em 1936, ele começa a reunir algumas conferências sobre Nietzsche. Né? E hoje nós temos no Brasil várias obras do Heidegger traduzidas, né? Algumas melhores do que outras, né? Mas nós já temos tido algum acesso um pouco mais pleno diante da obra desse pensador, que é um pensador muito interessante, gente, tá? Muito complexo, não dá para entender o Heidegger numa lida rápida, né? Não é algo assim facilmente digerível, né? Mas é uma filosofia que nos torna muito críticos e muito abertos, né, frente às novas possibilidades do mundo. Eu gosto muito dessa biografia que eu falei, né? Acho que é toda vez que ele vai contando, ele contextualiza muito, né? Ele vai contando até do ponto de vista dos projetos dos outros. E aí eu vou terminar o nosso encontro lendo um pedaço dessa biografia, tá? Só para a gente finalizar. Então, na página 47, gente, ele diz assim: o jovem Heidegger argumenta contra a decadência do seu tempo. De que o acusa? O bafo sufocante era um tempo da cultura externa, do viver apressado, da fúria da renovação iconoclasta, dos encantos momentâneos. Nele predominava o salto enlouquecido, por cima do conteúdo espiritual mais profundo da vida e da morte. O jovem Heidegger toma um caminho modelar e por isso instrutivo, porque atravessa todas as loucuras e seduções da modernidade, para no fim entrar na paz e salvação da fé na Igreja, portanto no valor transcendental da vida.
Ali alguém livrou-se da grande ilusão da modernidade, que pretende desenvolver incansavelmente o eu. Ali alguém finalmente demonstra em seu próprio corpo e vida que a sua causa não leva a nada, só leva a si próprio. E aí conta a sua vida do Heidegger aqui, vale a pena de ser lido. Um livro para ler com calma, né? E ter aí na sua estante, né? Para compor então a tua história de pensamento, tá bom? Eu agradeço vocês, espero que eu tenha de alguma maneira aí contribuído para uma discussão agradável sobre esse assunto. Então convido vocês a lerem mais sobre o Heidegger, né? Por que não ler a obra mesmo aí, a Introdução à Filosofia, né? Que é uma obra muito pertinente aos nossos tempos, em que a filosofia perdeu. Der Umgang mit Freunden. Hier ein Amateurfilm, Eu aufgenommen vou im deixando Garten vocês aí des com esse Hauses auf vídeo e até a próxima, gente. Rötebuck in Freiburg. Die Bilder lassen etwas von der Zuneigung, Güte und Anteilnahme verspüren, deren der Mensch Heidegger fähig ist. Sie verraten zugleich etwas von seiner Scheu vor dem Trubel und von seiner Empfindsamkeit für das Lautere. Man hat Heidegger als Denkwebel verspottet, als alemannische Zipfelmütze. Ernstzunehmende Kritiker werfen ihm Unbrauchbarkeit und Unverwertbarkeit seines Denkens im Blick auf die Gesellschaft, die offene und die Einheitsgesellschaft vor. Wo Brauchbarkeit und Zweckdienlichkeit die Kriterien setzen, wo der Verstand nur rechnet, schrumpft das Denken. Man misst Heidegger mit Maßen, die man selbst gesetzt hat. Heidegger macht niemandem das Geschäft streitig. Man sollte seinen Beruf nicht unterschätzen. Mag bei ihm der Verstand zu kurz kommen, Vernunft kommt durch ihn zur Besinnung. Heidegger in Griechenland. Auf der Akropolis, auf Kapsunion, im Amphitheater von Delphi. Durch Hölderlin und Nietzsche in griechischen Möglichkeiten erfahren, ist er hartnäckig bemüht, um der Zukunft willen im Schritt zurück die Frühe des Gedachten in die Nähe des zu Denkenden zu bringen. Heidegger, ein denkender Mensch, der sieht, dass trotz des gigantischen Aufwandes an Scharfsinn in Wissenschaftstheorie und Gesellschaftsphilosophie, in Logistik und Ideologiekritik die Besinnung verloren zu gehen droht und die Gedankenlosigkeit ein unheimlicher Gast ist, der in der heutigen Welt überall aus- und eingeht. Heidegger, der Lehrer, der die Menschen, die auf dem Sprung sind, sich auf das Ganze der Erde zu stürzen und die Menschheit ihrem Diktat zu unterwerfen, in all ihrer Macht und Herrschsucht einsehen lehrt, was es heißt, außerstande zu sein, einfach zu sagen, was ist. Man hat Heideggers Sprachstil den Charakter kenntnisbereichernder Information abgesprochen, ihm nachgesagt, er täusche durch scheinsinnvolle Lehrformeln über gedankliche Trivialität hinweg und versuche mittels vag stimmungshaft sphärischer Untertöne Eindruck zu schinden. Heideggers Sprache ist nicht, wie die des Dichters, sinnstiftend. Sie will den Bezug des Menschen zum Sein eröffnen und das Hinhören auf das Unerhörte der sprachlichen Wendung wecken. Für die einen ist Heidegger ein Stelldichein von Fragen, für die anderen von Fragezeichen. Haben diejenigen ihrer Kritiker recht, die behaupten, Martin Heidegger sei so konzentriert mit der Frage nach dem Sein beschäftigt, dass er die Conditio Humana, das Sein des Menschen in Gesellschaft und als Person drangegeben habe? Ja, diese letzte Kritik ist ein großes Missverständnis. Denn die Seinsfrage und die Entfaltung dieser Frage setzt ja gerade eine Interpretation des Daseins voraus. Das heißt, des Wesens des Menschen. Und der Grundgedanke meines Denkens ist ja gerade der, dass das Sein bzw. die Offenbarkeit des Seins den Menschen
braucht und dass umgekehrt der Mensch nur Mensch ist, insofern er in der Offenbarkeit des Seins steht. Damit dürfte die Frage, wie weit ich nur mit dem Sein beschäftigt bin und den Menschen vergessen habe, erledigt sein. Wie kann ich nach dem Sein fragen, ohne nach dem Wesen des Menschen zu fragen? Gerade in unserer Zeit aber, in der ja die meisten Menschen von der Wissenschaft alles erhoffen und in der ihnen auch durch weltweite, ja sogar weltferne Fernsehsendungen demonstriert wird, dass der Mensch durch die Technik das zu leisten vermag, was er sich vorgenommen hat, bereiten ihre Gedanken über die Wissenschaft und über das Wesen der Technik vielen Kopfzerbrechen. Was wollen Sie erstens damit sagen, wenn Sie behaupten, die Wissenschaft denkt nicht? Ja, um zunächst mit dem Kopfzerbrechen zu beginnen. Ich finde, das ist ganz gesund. Es ist noch zu wenig Kopfzerbrechen heute in der Welt, sondern eine große Gedankenlosigkeit, die eben mit der Seinsvergessenheit zusammenhängt. Und dieser Satz, die Wissenschaft denkt nicht, der viel Aufsehen erregte, als ich ihn in einer Freiburger Vorlesung aussprach, bedeutet, die Wissenschaft bewegt sich nicht in der Dimension der Philosophie. Sie ist aber, ohne dass sie es weiß, auf diese Dimension angewiesen. Zum Beispiel die Physik bewegt sich im Bereich von Raum und Zeit und Bewegung. Was Bewegung, was Raum, was Zeit ist, kann die Wissenschaft als Wissenschaft nicht entscheiden. Die Wissenschaft denkt also nicht, das heißt, sie kann gar nicht denken in dem Sinne mit ihren Methoden. Ich kann nicht zum Beispiel physikalisch oder mit physikalischen Methoden sagen, was die Physik ist. Sondern was die Physik ist, kann ich nur denken, philosophieren, sagen. Der Satz, die Wissenschaft denkt nicht, ist kein Vorwurf, sondern ist nur eine Feststellung der inneren Struktur der Wissenschaft. Dass zu ihrem Wesen gehört, dass sie einerseits auf das, was die Philosophie denkt, angewiesen ist, sie selbst aber das vergisst und nicht beachtet. Und was meinen Sie, wenn Sie zweitens davon sprechen, dass größer als die Gefahr der Atombombe für die heutige Menschheit das Gesetz der Technik ist? Das Gestell, wie Sie den Grundzug der Technik nennen, das Wirkliche in der Weise des Bestellens als Bestand zu entbergen oder anders ausgedrückt, alles und jedes auf einen Knopfdruck hin abrufbar zu machen? Ja, zunächst ist zu sagen, dass ich nicht gegen die Technik bin. Ich habe nicht gegen die Technik gesprochen, auch nicht über das sogenannte Dämonische der Technik, sondern ich versuche das Wesen der Technik zu verstehen. Und wenn Sie diesen Gedanken zitieren, mit der Gefährlichkeit der Atombombe und einer noch größeren Gefährlichkeit der Technik, so denke ich an das, was sich heute als Biophysik entwickelt, dass wir in absehbarer Zeit imstande sind, den Menschen so zu machen, das heißt rein in seinem organischen Wesen, so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschickte und ungeschickte, Gescheite und Dummheit. So weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten sind heute bereit und wurden bereits schon von Nobelpreisträgern in einer Tagung in Lindau ausgesprochen, was ich in einem Vortrag vor Jahren in Mesquite schon zitiert habe. Also vor allem das Missverständnis ist abzusehen, als ob ich gegen die Technik sei. Ganz im Gegenteil. Ich sehe in der Technik, in ihrem Wesen nämlich, dass der Mensch unter einer Macht steht, die ihn herausfordert und der gegenüber er nicht mehr frei ist. Dass sich hier etwas ankündigt, nämlich ein Bezug des Seins zum Menschen. Und dass dieser Bezug, der sich im Wesen der Technik verbirgt, eines Tages vielleicht in seiner Unverborgenheit ans Licht kommt. Ob das geschieht,
Aufgabe, die dem Denken gestellt ist heute, wie ich es verstehe, ist in einer Weise neu, dass